Estamos ao vivo, programa Debate Galo, hein? Arana voltando, titular ou não. O que o Vitor faz? O que o Brax faz? Qual que é a diferença do Vitor com o Brax? Rafael, eu, treinador, nem pensar Arana titular nesse jogo. Nem pensar. Curte o vídeo, dá essa moral pra gente, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, mas quem puder deixar o like, o YouTube indica e ajuda muito, tá bom? Você sabia que o negócio envolvendo a venda de Rubens para o Dinamo Moscou quase melou? Foram mais de 15 dias de tratativas com o time russo. O Atlético fazendo o jogo duro até porque não tinha intenção de se desfazer do seu lateral barra meio-campista. O Dinamo também muito complicado na hora da negociação e a coisa quase acabou dando para trás. Palavras do Paulo Brax, o executivo de futebol do Galo, abre aspas, a negociação foi e voltou algumas vezes. A gente achou que iria precisar sair da mesa, porque as condições estabelecidas não estavam sendo atendidas. No final das contas, martelo batido, o jogador vai ser reforço do Dinamo Moscou, inclusive já está na Rússia. O Dinamo Moscou vai desembolsar na base dos 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais. O Atlético ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Só para completar, Reinier, novo reforço do Galo, tem previsão de desembarque para essa terça-feira, 22h45, no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. O jogador do Vasco fechou? Cara, eu tava vendo a notícia do Vene Casagrande, acho que é o lateral, né? Tem um lateral aí, pelo que eu vi aqui, eu vou olhar direitinho, o Vene falou que eles fizeram uma contraproposta do Atlético pagar pelo empréstimo, então vamos ver. Inicialmente, o Igor chega para integrar a categoria de base, mas o nome já foi aprovado pelo Departamento de Futebol Profissional e o Igor Toledo deve ter oportunidades em treinos ao longo do segundo semestre no time principal do Atlético, para quem sabe já ganhar minutos ao longo do Campeonato Brasileiro. Jorge Milho mandou R$5. Nosso Galo em 10 liso.i vendo o Cruzeiro sendo campeão é triste. Tô com medo do Cruzeiro papa esse campeonato. Betou e Edu. Onde vai parar nosso Galo sendo depenado? Nós vamos ver. No final do ano nós vamos ver se vai ser depenado ou se é a Raposa que vai continuar magricela. Vamos ver. Arana hoje não pode jogar na quarta de titular. Ele vem muito mal esse ano e poderia prejudicar o time. Nos últimos jogos a esquerda estava uma avenida. Mas ele é um cara que pelo menos é uma ótima opção ali, segundo tempo, se precisar, dependendo. Então, o Arana... Agora, realmente, para quarta-feira seria temerário, porque ele está voltando de lesão mais uma vez, né? Até para ver se vai dar conta ou não, se daria conta ou não. E o Scarpa tá muito bem. O time tá encaixado, né, Eduardo? Se a gente pensar em quarta-feira, a verdade é a seguinte, tem que mexer em nada, né? Eu também acho. Tem que mexer em absolutamente nada, né? Arana é um cuidado especial com o Arana. O Arana vai ser muito útil nessa temporada ainda. São 3 competições e o Galo passando quarta, ele mantém-se nas 3 competições. Então, é treino, entrar 15 minutos, voltar para treinar, entrar mais 30 minutos, se for preciso, 3, 4, 5 jogos na reserva, ou às vezes nem ir para o jogo para ele treinar um pouco mais, porque ele vai ser útil. Falta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam 5 meses de campeonato. Se o Atlético permanecer nas 3 competições, praticamente domingo e quarta, somente nas datas FIFAs, que não terão jogos. Então, calma com a Arana, até porque o Scarpa tem dado conta do recado. Então, calma com a Arana. Isso eu, Rafael, faria dessa forma. Tô contigo, tá? Não escalaria o Arana de cara nesse jogo contra o Flamengo de titular, para correr atrás ali de pontas rápidas, de jogadores que estão numa vantagem física, de uma qualidade física maior que a dele. Eu também dava uma seguradinha, claro, pode ir para o jogo, pode ir como opção, entrar. Você também tá nessa ou não? A não ser, CJ, que o Atlético tenha feito uma super preparação no Arana especificamente para esse jogo. O que acontece também, ele pode ter sido poupado das últimas partidas para ganhar um condicionamento perfeito, mas é um jogo perigoso. Beto, se tiver precisando segurar o jogo, por favor, Cuca, não coloque o Júnior Santos, coloque o Biel. O Biel, por exemplo, com certeza já é uma opção que vai entrar no jogo antes do Júnior Santos, provavelmente ali pelo lado do campo. Isso aí já está muito claro, né? O Atlético sofreu mais do que deveria ter sofrido, né? Porque o Bragantino foi perdendo atletas por conta de lesões. No primeiro tempo foram 2,
Seabra já teve que fazer 2 alterações, aí o Sacha é expulso com 35 minutos, quando o Bragantino já estava perdendo o jogo por 1-0. O jogo foi ficando muito confortável para o Atlético, que jogou bem, né? O Galo coletivamente funcionou. No 11 contra 11, o jogo estava muito bom. Chamei atenção para isso na jornada, né? Até os 25 do primeiro tempo. Foi um ótimo jogo de futebol, com Cleiton e Everson tendo que trabalhar, porque Atlético e Bragantino faziam um bom jogo. Ali já estava 1-0 para o Galo. E a partir do momento que o Atlético fica com 1 a mais, o Galo passa a ter o controle. No primeiro momento, o Seabra, com 1 a menos, ele falou: vou ficar com 1 a menos atacando. Vou terminar esse primeiro tempo aqui defendendo da mesma maneira, com 2 linhas de 4. E foi o que aconteceu. Na segunda etapa, aí os 2 treinadores mudaram. Primeiro, quem muda é o Cuca. Abrindo o Igor Gomes na direita, trazendo o Rony e o Biel para o centro, uma dupla de ataque, com o Igor na direita e o Coelho na esquerda. Então, empurrando uma linha de 4 jogadores na última linha defensiva do Bragantino. E aí, o Seabra esperou ali até os 20 minutos do segundo tempo para falar: opa, é Campeonato Brasileiro, né? O 1-0 não é um bom resultado. Eu preciso agora sair para o jogo, tentar encarar mesmo com um jogador a menos. E o fez. E fez o gol numa falha de posicionamento do Atlético, né? O La Quintana recebe uma bola absolutamente livre de um time que tinha um jogador a menos. O que acontece? O Scarpa, que é o lateral esquerdo do Atlético, ele perseguiu o centroavante, o Isidro Pita, que arrastou o Scarpa para a pequena área. E aí ninguém fez a cobertura do Scarpa no La Quintana, que acabou recebendo essa bola livre e fez 1-1. E aí, cara, um jogo que estava absolutamente tranquilo, controlado, com o Atlético jogando bem coletivamente, virou um pandemônio, né? Opa, o Galo vai deixar escapar 2 pontos num jogo que não fazia o menor sentido. Mas aí, 4 minutos depois, o Natanael, numa boa jogada pela esquerda, acho que foi o cruzamento do Scarpa para o João Marcelo, que tenta o domínio, a bola escapa e virou uma assistência para o Natanael, que finaliza, tem um desvio e o Atlético faz o 2-1. E dali em diante poderia ter feito 3, 4, porque ainda criou e acabou esbarrando na incompetência dos atacantes, que foi uma tônica no jogo, né? Como o Atlético perdeu gols, claro que tem mérito da dupla de zaga do Bragantino, principalmente do Cleiton, mas o Galo não pode perder esse número de gols, principalmente no próximo jogo, que é diante do Flamengo, um adversário muito mais qualificado, aliás, é o melhor elenco do continente. O Cuca falou, e eu concordo com ele, vai ter que fazer o jogo perfeito. O Atlético vai ter que jogar muita bola, vai criar menos, porque o adversário é muito melhor que o Bragantino, e o pouco que criar vai ter que ser letal, porque o jogo de quarta-feira é muito difícil, mas o Atlético ganhou confiança, né, Thiago? Tá jogando bem, melhorou o rendimento e agora aliou desempenho a resultado. Já são 2 vitórias seguidas. É tudo que o Galo precisava para chegar nesse jogo contra o Flamengo quarta-feira. Preste atenção comigo. O Vitor, ele trabalha mais diretamente com atletas da base, atletas que saem da base e vão para o profissional, estão no profissional numa espécie de transição. Vou dar um exemplo para vocês. Gabriel Veneno. Vitor teve uma enorme participação na renovação do Gabriel Veneno. Foi o Vitor quem tocou essa negociação com os familiares e com o empresário do Gabriel Veneno. Então o Vitor tem um ótimo papel nessa renovação do Gabriel Veneno com o Galo. Vitor fica nessa parte muito ligada à categoria de base. Outra coisa, o Vitor trabalha muito com os atletas no dia a dia, conversa, ele faz também uma espécie de função de gerente de futebol. Temos o gerente, que é o Pedro, mas o Vitor também entra nessa questão, entra nessa história, ele tem muito contato com os atletas. É o famoso boleiro, né, galera? Ele conhece muitos ali também, enfim. Então o Vitor fica mais no dia a dia com os atletas, o Vitor trabalha muito com categoria de base, aí eu citei para vocês, o Vitor teve importante questão no ISEP, o Vitor teve importante questão no Mosquito, importante questão no Veneno, então renovação de atleta categoria de base, o Vitor tá em cima, transição de atleta de categoria de base profissional, o Vitor tá em cima e algumas contratações menores. O Vitor também é quem aborda, beleza? Agora, prestem atenção, Alexander, falei anteriormente, o Paulo Brax foi lá e negociou, certinho, né? Foi lá no sentido, né, de pegar um avião e ir, não. Ele que ligou, ele que fez tudo. O Reinier sim, ele fez o curso dele, da UEFA, na Europa, e aproveitando essa ida lá, ele se reuniu com representantes do Reinier e do Real Madrid. Então ele pegou e foi lá. Então, ó, Alexander, Reinier, Biel,
tudo foi o Paulo Brax quem tocou. Então, negociações mais robustas, que envolvem valores maiores, que envolvem nomes maiores, negociações mais robustas, é o Paulo Brax quem trata. É ele mesmo quem faz toda a questão. Negociações menores, questão de base e dia a dia de atleta, é o Vitor quem tá fazendo. Então, galera, a diferença é essa, entendeu? Então, para tirar a dúvida de vocês, o Vitor tá escanteado, o Vitor, o que o Vitor faz no Galo, e o Paulo Brax, tá tudo aqui explicado, galera. Nem aumentando e nem diminuindo, foi da mesma forma que falaram comigo, eu tô repassando para vocês. Fala pessoal, beleza? Espero que a notícia tenha sido relevante para vocês. Vou ficando por aqui, mas antes, peço aos visitantes que se junte à massa atleticana, se inscreva no canal, ative as notificações para toda vez que nós lançarmos uma notícia do Galo, vocês serem avisados. Quero agradecer também a todos os inscritos do canal que acompanham nosso trabalho até aqui. Vocês são muito importantes para o canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Valeu.